Bom, vamos começar o nosso bate-papo com a Carol. Carol, bem-vinda mais uma vez. Fique à vontade, microfone, câmera, tudo seu. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode falar tranquilo. Acabou de me aparecer uma mensagem aqui em inglês e continue. Vou pôr no continue aqui. Ou vocês estão me enxergando bem, alguma coisa desse tipo? Não Tudo travou bem. Imagem nem nada? Não, tá tudo bem. Então, tá bom. Qualquer coisa, eu aperto continue aí. Vamos lá. Saudade de ver o rostinho de todos vocês e principalmente sem máscara, né? Uma sensação tão boa. A Ivone ainda vejo de vez em quando lá na loja. Mas sem máscara, com um sorriso, é outra coisa. E o que eu preparei para essa noite, para esse nosso bate-papo, é do capítulo 21 do Evangelho, a árvore e seus frutos. E unindo a esse capítulo, a gente fala um pouco do capítulo 25, que é buscai e achareis. O buscai e achareis é um capítulo que não tem comentário do Livro dos Espíritos. E aí a gente pode parar para pensar também por que será, né? No capítulo 21, quando a gente diz da árvore e seus frutos, a gente para pensar nas nossas atitudes enquanto espíritos. A gente percebeu que o nosso bate-papo começou com o calor, com o tempo, né? Com a previsão do tempo, esperando chuvinha. E muitas vezes nós fazemos comentários que não condiz com a doutrina. Não condiz com aquilo que a gente ouve, lê todos os dias. Porque uma das coisas muito boas que aconteceu conosco durante essa pandemia foi nos dar a possibilidade de, a qualquer instante, em qualquer canal, ouvir uma palestra espírita e escolher aquele palestrante, né? E a gente, às vezes, quantas vezes não chega na casa espírita e olha e diz assim, nossa, esse é o palestrante de hoje? Não devia ter vindo, devia ter ficado em casa. Eu não gosto desse. Então, nem isso, não é? Está nos acontecendo agora, olha que legal. Se a gente bate o olho, já faz, anuncia ali que hoje a Carol fala, não gosto de ouvir a Carol, vou ouvir Simão Pedro de Lima pela internet, eu posso escolher, não é? E é exatamente as nossas escolhas que vai fazer com que a nossa evolução seja diferente. Mais calma, mais tranquila, ou não, né? E após o nosso desencarne, é que as coisas realmente acontecem e a gente sabe muito bem disso. A gente não pode dizer que nós, enquanto espíritas, não sabíamos disso, não é? Não sabíamos de tudo isso que está por vir para todos nós. Ou alguém vai ficar aqui para semente, né? Por ter sido vacinado, vai ficar por aqui ad eterno. Pelo contrário, não é? E Oceano Vieira de Mello, ele grava uns áudios sobre um livro chamado Mensagens Psicofônicas. Esse livro conta muitas das mensagens mediúnicas, ele lê, né, essas mensagens mediúnicas nesses áudios, essas mensagens recebidas por Chico e pelo Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha a gente já teve a oportunidade de ouvir, de estudar um pouco mais. Acho que no último bate-papo com vocês sobre a vida de Meimei. Não tem como não falar de Meimei e não falar do Arnaldo, né? Afinal, ele entra na doutrina e, após o seu desencarne, e passa a participar das reuniões mediúnicas com o Chico. E numa dessas reuniões, lá em 1954, é recebida uma mensagem chamada Amarga Experiência. E nessa amarga experiência, um espírito conta
que ele agonizava dentro de uma caixa, porque ele ainda não tinha tomado consciência do seu desencarne, e ele agonizava dentro dessa caixa, e num instante de pedido de socorro, ele sente duas mãos que puxam ele de dentro dessa caixa. E quando ele sai dessa caixa, ele enxerga um gramado com muitas outras caixas douradas. E ele olha para aquilo, ele imediatamente enxerga como se fosse caixa forte, a guardar dinheiro. Ele não entende muito bem aquilo, ele estava muito cansado de tanto pedir socorro, sem entender o que estava acontecendo. Ele diz na mensagem que ele não sabe quanto tempo ele passou nessa situação, nesse pedido de socorro, né? Até que essas mãos, então, o puxam de dentro dessa caixa. E ali ele diz que ele passa a noite. O dia amanhece, ele vê o bonde passando e ele enxerga essas pessoas ali dentro do bonde também vestidas de dourado. E ele começa a ficar sem entender. Ele fala, bom, vê o bonde, ele pega e sai em busca de alguma resposta para aquela situação. Por que é que ele estava vendo tudo que ele via reluzia como ouro? Aí ele resolve ir para a igreja. Ele falou, o padre há de me dar uma explicação para isso. Afinal, eu participo de todas as obras da igreja e estou sempre ajudando na reforma e tal. Ele vai ter que me ouvir. E ele chega na igreja e ele enxerga muitos espíritos ali buscando auxílio, querendo ouvir uma palavra de consolo, querendo ouvir algo que explicasse a todos eles o que estava acontecendo. Aliás, eu tenho um amigo espírita de Santa Rita do Passa Quatro, ele diz assim que de vez em quando ele passa na igreja e assiste um pouco da missa, porque ele, como médium vidente, ele fala, gente, é lindo demais ver o que acontece durante a missa. O quanto que tem ali de tratamento, de bênçãos, de trabalho dos espíritos, que aqueles católicos, muitas vezes, que estão ali, podem até sentir, mas não veem. E ele passa pela igreja de vez em quando e gosta de assistir um trecho da missa, só para ver a beleza dos espíritos trabalhando na hora da Eucaristia, da entrega da hóstia. Ele fala, a gente vê coisas que vocês não imaginam a beleza. E ele vai, então, na igreja, buscando ajuda, né? E vai atrás do padre. Entra no confessionário e aquele confessionário também se transforma num guichê de banco. Aí ele fala, bom, eu vou entrar na fila da Eucaristia, então, para ver se eu recebo alguma resposta. Ele estava desesperado. E a hóstia, como que moedas caíam e saíam das mãos dos ministros da Eucaristia. Moedas também douradas. Aí ele olha para Maria, para a imagem de Maria, e percebe que o manto dela também estava dourado e que ela toda era feita de ouro. Aí ele olha para a cruz e imediatamente ela vira um cifrão. E dali ele vê também a lembrança do dinheiro, da riqueza material. Ele sai da igreja, não vê resposta, ninguém responde, ninguém ouve, e ele, com essas visões douradas, ele vai até a fonte da cidade em busca de água. E quando ele estende as mãos para beber um gole d'água, aquela água também se transforma em ouro. Ele já cansado novamente, ele pega, vai para casa, e na casa dele também ninguém ouve, e tudo que ele olha, ele enxerga ouro. E quando ele estende as mãos na fonte, ele escuta uma voz. Ele diz assim, que diz a ele assim, escuta, meu filho, na casa do Senhor, seus filhos encontram aquilo que buscam. E você procuraste ouro
Encontraste ouro. Mas naquele momento ele fala assim, bom, se o padre não me ouviu, eu vou tentar o Cícero. O Cícero foi um amigo, enquanto encarnado, que ele acabou deixando a amizade, porque, como muitos, né, deixam de ser nossos amigos quando a gente se declara espírita. Falou, pronto, agora ficou louco, né? Enxerga a coisa, fala com o espírito. Dói de vez. E ele fez a mesma coisa com o Cícero. Quando o Cícero vai estudar a doutrina e começa com os papos meio diferentes do que aquilo que ele acreditava, naquele momento ele falou, bom, se na igreja católica eu não estou vendo resposta, quem sabe o Cícero pode me responder algo com mais fundamento. E naquele momento o Cícero vem à sua ajuda e ele consegue enxergar Cícero, que já havia desencarnado. Então, um simples pensar ligou esse espírito a Cícero. E Cícero leva esse espírito à reunião de Chico e de Arnaldo. Então, essa história ele conta nessa reunião, mas ele estava ali naquele dia, 24 de junho de 1954, agradecendo. Ele conta toda essa história, mas ele estava ali para agradecer, porque por muito tempo ele participou das reuniões mediúnicas, ouvindo o que acontecia, ouvindo as palestras, para tentar entender a sua situação. Por isso ele diz que ele não sabe dizer por quanto tempo ele passou nessa situação. E que ali, na casa espírita, ele começou a entender o que tinha acontecido com ele e por que das suas visões. E ele percebeu que ele precisava de trabalho, que desencarnado ele precisava de estudo e trabalho. E aí ele pede, então, que a função dele, dali para frente, fosse intuir os espíritos que, ligados à matéria, só pensando no dinheiro, que foi o seu pensamento, por isso o nosso tema, a árvore e seus frutos, porque nós vamos reconhecer esses espíritos na espiritualidade e aqui encarnados por aquilo que eles procuram, por aquilo que eles acham que devem guardar durante a vida. Então, se a gente procura guardar amor, nós vamos enxergar amor. Se a gente procura guardar a caridade, a bondade, a paciência, e assim por diante. E ele só se preocupou em guardar ouro. E após o desencarne, tudo que ele via era ouro. Então, ele passa nessa mensagem chamada Amarga Experiência a gratidão, porque naquele dia ele tinha conseguido pela primeira vez intuir um espírito encarnado que fizesse a caridade comprando cobertores aos necessitados. Ele estava radiante de felicidade, porque ele tinha conseguido fazer com que, sabe aquelas vozes que a gente ouve e fala assim, olha, não faz isso, vai por aqui, por que você não tenta isso? E ele conseguiu, naquele dia, intuir uma pessoa a fazer o bem comprando cobertores para doação. E aí ele se coloca no lugar e diz assim, quantas vezes eu ouvi essa intuição do plano espiritual tentando me ajudar com que as minhas atitudes fossem diferentes, com que eu usasse a minha riqueza material para o bem do outro, para a alegria do outro, e eu não o fiz. E ali ele percebeu o quanto a espiritualidade trabalha na intuição de todos nós e a gente deixa de lado. E aí a gente reclama porque parece que a gente recebeu algo que a gente não merecia. Por isso que do capítulo 21 a gente pula para o 25.
buscai e achareis. O que é que nós estamos buscando? Porque diz lá também na leitura, se a gente for lá para o capítulo 25, todo aquele que buscar vai achar, vai encontrar, não é? Então, o que é que nós estamos buscando na nossa existência? É esse ouro? É essa riqueza? Ou a riqueza que a traça não corrói, que os ladrões não roubam? Que é essa nossa verdadeira função aqui. Mas ainda a gente se preocupa muito com os bens materiais. Nós todos. A pandemia serviu para a gente perceber, por exemplo, que um sapato só servia com qualquer roupa que a gente tinha. Porque para deixar 5, 6 sapatos na porta de casa dava mais trabalho do que deixar sempre um par só para o lado de fora. E não importava se a roupa era azul, vermelha, verde, precisava ir ao supermercado, aquele sapatinho que estava do lado de fora ficava ótimo. E todos os outros ficaram guardados. É ou não é? O chinelo colocava dentro de casa, andava por dentro de casa com um chinelo. Então, era um chinelo e um par de sapato do lado de fora. Precisava sair, pegava aquele sapato, saía, espirrava lisoforme, voltava, enfim. A gente percebeu que um sapato bastava. Mas bastou que tomássemos uma dose da vacina, 2 doses da vacina, o povo correu comprar uma roupa nova. E eu também fui. Primeiro porque emagreci demais. As roupas já não serviam mais, estavam todas largas. Ou eu sentava na máquina para fazer uma nova, ou eu passava na loja mais próxima por falta de tempo e comprava uma roupa nova. O sapato ainda eu continuei com os que eu tinha, mas já comecei a trocar, e comecei a sair mais. E lá nesse capítulo 25, no Buscai e Achareis, a gente fala também sobre a oração. O que nós estamos pedindo? Porque se a árvore e seus frutos a gente reconhece por aquilo que a gente está pensando, a oração, um dos pontos, uma das etapas da nossa oração é o pensamento. A gente muitas vezes não ouve no centro assim, vamos agora fechar os nossos olhos, silenciar o nosso coração e elevar o nosso pensamento a Deus. Quantas vezes a nossa oração não é assim? Então, elevar o nosso pensamento. O que é que nós estamos pensando? Não é? E por mais que a gente tente agradecer tudo aquilo que a gente tem, a gente está passando aí também pelo Setembro Amarelo, muitas campanhas nas casas espíritas falando sobre o suicídio, e aí muitas casas estão fazendo atendimento fraterno também online, né, pelas reuniões ali com a equipe do atendimento fraterno, e aí a pessoa chega na casa espírita falando em suicídio. E ao invés de a gente ouvir as dores, a gente acaba descarregando a doutrina naquele instante e fala, bom, vou aproveitar e falar tudo, né? Já a primeira coisa que eu vou falar para essa pessoa aqui é que a vida continua e que ela não pode cometer o suicídio, porque ela vai sofrer mais. E aí, se a gente pudesse, a gente passaria o livro, né? Para estudo através do microfone e fala, leia Memórias de um Suicida que você vai ver, você vai parar de pensar nisso. Ou senão a gente pega e fala, olha, isso é falta de fé, isso é falta de Deus, você tem tudo, tem um bom emprego, está vivo após a pandemia. Do que é que você está reclamando? E ali a gente tenta despejar e fazer uma lavagem cerebral daquilo que a gente sabe muito bem que não deve ser feito. Que a doutrina vai se achegando ao nosso coração aos poucos, assim como esse espírito lá na reunião mediúnica demorou não se sabe quantos anos para ele entender
a situação, primeiro de desencarnado, depois que ele precisava trabalhar para que a situação melhorasse, até ele ser grato por ter sido ouvido quando intuiu alguém encarnado ainda. E nós temos pressa. E nós queremos sair para a rua. E a gente quer encontrar todos os amigos. É claro que abraçar é gostoso, não é? É bom demais. Mas a gente esquece daquilo tudo de bom que a gente tem. E o atendimento fraterno para uma pessoa que chega ali prestes a cometer o suicídio é exatamente esse, o contrário. É fazer com que ela veja tudo aquilo de bom que ela já tem. Porque se a gente focar no problema, abraçar o problema, dar a ele um travesseiro gostoso e aconchegante, ele não vai embora. E é isso que quem está em depressão faz. Ela abraça o problema e ela não deixa ele embora. E ela não consegue enxergar aquilo de bom que ela tem. Aquilo de bom que ela já recebeu. Né? Tem um texto que o Simão Pedro, ele lê bastante, foi divulgado aí pelas redes, pelo WhatsApp, né? Um recorte ali de uma palestra que ele faz, de um comentário, que um amigo quer vender um sítio. E aí ele pede para o Olavo Bilac que escreva um texto para ajudar ele a vender o sítio. E aí ele falou assim, eu não sei fazer um anúncio, vamos colocar alguma coisa no jornal, né? Você me ajuda a escrever algo aí para que eu possa anunciar a venda do sítio? E ele diz assim, vende-se encantadora propriedade, onde o extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. Em plena seca, a gente ouviu uma coisa dessa, hein? E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Um tempo depois, ele pega, o Olavo Bilac pergunta ao senhor se ele tinha vendido o sítio. Ele falou, olha, depois que eu li o anúncio, nunca mais eu pensei nisso, porque eu percebi a beleza que eu possuía. Então, quando a pessoa chega desesperada na casa espírita, dizendo que vai vender o sítio, a gente vai logo perguntando, mas quanto vale? Não é? Bom, se ela já está triste com a propriedade, vamos comprar logo. Quem sabe a gente compra a preço barato, né? Eu tenho um amigo em Santa Rita que diz assim, antigamente todo sítio tinha um burro. Hoje todo burro tem um sítio. Pelo trabalho que dá. Mas quando a gente vê um anúncio deste, a gente fala, gente, mas não quero mais vender o sítio, não. Eu tenho uma beleza. E o mesmo a gente vai fazer com essa pessoa que está ali prestes a cometer o suicídio. Não quero mais, não. Porque eu tenho tanta riqueza. Eu estou vendo que eu tenho ouro em tudo que eu toco, em tudo que eu tenho nessa existência. E aí ele desiste e volta a viver, e volta a ter fé, esperança. Então, muitos dos problemas que a gente enxerga hoje não são causados em existências anteriores. Nós, espíritos, também somos acostumados a pensar assim. Bom, se é karma, deve ser coisa de outra vida. Eu fiz lá atrás para merecer isso agora. E às vezes é uma escolha de agora mesmo. Por que eu estou passando por esse problema? Ah, porque eu vendi o sítio. Porque era a minha riqueza. Porque eu deixei de olhar para minha família. Porque eu deixei de agradecer todos os dias. O meu celular desperta de manhã com uma mensagem. Gratidão por mais um dia. Ali eu faço minha oração. Longa? Não, só leio o celular. Gratidão por mais um dia. E repito, gratidão por mais um dia, Senhor. E levanto. Só isso. Porque a gente já parou para pensar para que serve a oração? Se a gente já sabe que Deus conhece o nosso coração, que já sabe de tudo que a gente precisa, que a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Não é assim que a gente ouve? Mas daí a gente vai e ora.
e pede. Por que a gente pede, gente? É para lembrar Deus de algo que ele esqueceu que a gente está precisando. É por isso que a gente faz a oração. Porque a nossa oração é assim, né? Ó, Senhor, olha aqui para esse filho seu que está precisando de uma cura de doença. E o capítulo 25 diz assim: buscai e achareis, pedi e obtereis. E aí? A gente faz a oração para quê, então? Se não é para lembrar Deus daquilo que eu preciso. A oração é o contrário. É para lembrar a nós mesmos daquilo que nós precisamos. Não Deus. Deus sabe de todas as coisas. Só que ele dá aquilo que a gente precisa. E Chico tem uma oração linda, que a gente sempre ouve nas redes sociais, pedir força e tu me deste trabalho, não é? Pedir o amor e tu me deste pessoas necessitadas para que eu cuidasse delas. Então, é verdade essa situação de que todos que pedem, recebem. Só que a gente esquece que nem sempre vai receber aquilo que a gente queria. Porque tudo que eu pedi, eu recebi. Mas nem tudo que eu recebi era aquilo que eu gostaria de receber. Mas era aquilo que eu necessitava receber. Isso é o que nos traz e o que nos deixa ainda em contato com a doutrina. Porque não passava pela minha cabeça, eu não aceitava a ideia de que Deus tinha mandado seu filho para ensinar, para trazer bons exemplos, e que ele morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue por nós. Aquela cena, para mim, enquanto criança, eu falava, mas Deus está brincando, parece que ele criou o planeta, deixou todo mundo aqui, falou para Jesus, ó, de vez em quando você dá uma passada lá, mas num período você morre, tá? Para ver se esse povo entende o que é para fazer. E aí? Aquilo não entrava na minha cabeça. Falava, uma pessoa ser sacrificada por todos nós e para ser o nosso salvador, e basta que eu o aceite como meu salvador para que tudo se resolva? Não. E aí eu fui buscar a resposta na doutrina. E eu percebi que não dependia de Deus, não dependia de Jesus, não dependia do pastor, não dependia do padre, não dependia do palestrante, dependia das minhas atitudes, do meu pensamento, daquilo que eu estou guardando para mim, daquilo que eu estou a cada dia tentando fazer melhor. E se a gente desencarnasse hoje, o que será que a gente conseguiria ver do lado de lá? Ai, ai, ai. Eu tenho hora que eu chego a pensar que eu ia enxergar só tecido. E o que eu vou fazer com tecido do lado de lá, Ivone? O quê? O quê? Não é? Então, é todo instante. A lição não é para quem está me ouvindo, a lição primeiro é para mim. Com o que é que eu estou gastando o meu tempo, a minha correria, a minha vida, a minha existência. E eu agradeço sempre a Deus a oportunidade de estar aqui, de ouvir e aprender com a doutrina, de que depende das minhas atitudes e não do outro. Tirou um peso tão grande das minhas costas e, ao mesmo tempo, me trouxe uma responsabilidade tão maior que doutrina espírita, a gente pode até comentar para muitos, viver para vários, mas colocar em prática é para poucos. Tudo aquilo que a gente ouve todos os dias não é fácil que a gente coloque em prática. Isso não vai acontecer da noite para o dia, não é? Eu não vou parar de ver tecidos
E nem se eu desencarnar amanhã, eu vou sentir falta da minha máquina de costura. E nem de roupa lá a gente precisa. Então, do que é da cabeça, do nosso pensamento. O que é que eu estou pensando quando eu vejo aquelas pessoas que chegam até na loja e que viram um consultório de psicologia. Um dia chegou uma mãe que há 12 dias tinha perdido o filho e ela, procurando o forro de uma bolsa, ela olhou para mim e disse assim: meus braços estão vazios. O meu coração dói, ela disse, mas os meus braços estão vazios. Eu disse: por quê? Ela falou assim: há 12 dias eu perdi o meu filho, que por 20 anos eu carreguei nos braços. Um menino que nasceu com deficiência e literalmente eu carreguei ele nos braços por 20 anos. E aí você para naquele instante, você busca ajuda, você fala: espiritualidade, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu falo para essa mulher. Eu olhei para ela e disse assim: enquanto você não ocupar os seus braços com o trabalho da caridade, seus braços vão continuar vazios. Você já pensou em entregar uma cesta básica para uma família? Faça esse gesto. Pegue uma cesta básica e entrega a uma família que está passando fome. A hora que você vê o sorriso daquela família, você vai se lembrar do sorriso do seu filho imediatamente. E seu braço não vai ficar mais vazio. E seu coração vai se encher de alegria. Aquela mulher chorou naquela hora, pegou o tecido que ela tinha comprado, foi embora e disse assim: eu vou tentar. Devagar, esse vazio vai passar. E eu vou tentar. Então, eu percebi que eu não estou ali só vendendo tecido, eu tenho algo mais para fazer ali do que vender tecidos. E assim com todos nós, cada um na sua profissão, cada um no seu ambiente de trabalho, pode fazer muito mais. Então, que nós sejamos gratos pela doutrina, mas que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente ouve. Que sejamos os frutos bons dessa árvore maravilhosa que é a nossa doutrina espírita. Que busquemos nas nossas orações mais gratidão e não lembrar a Deus do que estamos precisando. Porque Ele vai mandar aquilo que nós precisamos, mesmo que a gente não ore, em palavras. Ele sabe do que a gente precisa. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, Carol. Sempre gostoso te ouvir. Aprendemos um pouquinho mais, né? Sempre a gente troca essa experiência. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Eu que agradeço.